Aí, ler juntos mais uma vez o texto de Lucas. Lucas capítulo 2, eu quero destacar nessa manhã o verso 16. Lucas capítulo 2, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Então correram para lá os pastores e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Que Deus fale ao nosso coração e aplique profundamente na nossa vida, e que nós saímos aqui com diversos desafios no coração para vivermos essa vontade do Senhor. Nós estamos conversando sobre essa passagem já há algum tempo. Nós destacamos diversos dos versículos que compõem essa imagem que Lucas nos proporciona quando os anjos anunciam aos pastores o nascimento do bebê Jesus, que é o que estamos comemorando nesse período de Natal. Nós estamos comemorando o nascimento do nosso Redentor, o nascimento do nosso Senhor, e por isso estamos rememorando e refletindo a partir do nascimento. Estamos pensando a nossa vida a partir do nascimento de Jesus e a partir de toda a sua história. A música cantada aqui reflete um pouco do que a gente costuma fazer, que é pensar em Jesus, mas nós temos o privilégio hoje, que Maria talvez não teve, de saber toda a história, de saber todo o percurso, de entender que aquele bebê era, na verdade, um homem perfeito e o Deus perfeito que nos daria uma lição de como obedecer a Deus, de como viver a sua humanidade em perfeição e, por fim, pagasse o preço pelos nossos pecados e nos desse o acesso e a possibilidade de nos assemelharmos a Ele em vida. O objetivo desse nascimento e o objetivo do nosso Senhor é santificar o nosso coração, é transformar a nossa vida para que sejamos seres humanos melhores. Se pudesse resumir o que é a efetividade do Evangelho, o que o Evangelho quer trazer para nós, o Evangelho nunca nos tornará deuses, porque assim seriam deuses, não um Deus só. O Evangelho, em essência, nos torna seres humanos melhores. Os seres humanos que somos melhorados ao encontrarmos com o Evangelho de Jesus, ao termos o seu Espírito em nós e a vivermos a partir da obra do Espírito Santo na nossa vida. Eu acho esse encontro aqui muito propício para a nossa reflexão. O texto passa por nuances, às vezes, um pouco mais fortes, o encontro do anjo com os pastores, e a gente imagina esses espetáculos extraordinários e sobrenaturais como coisas muito profundas, mas aqui não. Esse verso reflete a simplicidade do que está acontecendo. Esse verso parece que tira todo o brilho do êxtase, do encontro espiritual ali, do encontro angelical, e leva os pastores para uma estrebaria diante de uma manjedoura e diante de um bebê. E como falei lá no início, uma das primeiras mensagens que fiz nesse tema que estamos tratando, é que manjedoura não é lugar de bebê. E aqui, para você ter uma noção e conseguir criar a imagem mais perfeita, mais próxima na sua mente, a manjedoura não era o que a gente representa nos nossos presépios. Ali, geralmente, a gente tem as palhas representando a manjedoura. Manjedoura, na verdade, era um recipiente, um lugar de pedra ou madeira em que eram colocados alimentos para os animais. Então, a manjedoura em si era um retângulo ou um espaço em que era feito de pedra e que ali se colocava feno. Então, por isso que a gente, às vezes, vê as manjedouras representadas pela palha, mas a palha, na verdade, representa o alimento dos animais. Então, é bem possível que Jesus tenha sido colocado sobre os alimentos dos animais, sobre o feno, sobre algo que estava ali para ser depois utilizado para os animais se alimentarem.
A manjedoura em si era um espaço simples, feito de forma rústica. As estrebarias eram construídas, às vezes, nas rochas, eram cavadas ali nas rochas. Então, eram lugares muito simples, um lugar rural, sem nenhuma pompa, sem nenhuma preparação, sem os cuidados higiênicos que nós temos hoje quando um bebê nasce. Hoje o bebê nasce e o bebê fica 3 meses em casa porque não tomou todas as vacinas. Tudo bem que, assim, e aí até para me justificar, brincadeira, mas hoje tem muito mais vírus circulando do que na época de Jesus, né? Hoje vivemos num mundo globalizado, com uma infinidade de vírus que trazem muitas complicações para os bebês. Mas não é sobre saúde neonatal que eu vou falar hoje. Mas eu queria tirar algumas lições dessa cena. Eu queria que a gente pensasse nisso. E a primeira coisa muito simples e direta que me veio ao coração quando estava aqui refletindo nesse texto, estava pensando e pedindo para Deus nos orientar nessa manhã, é que a gente pensa, obviamente, que a manjedoura não é lugar para bebê. Mas aplicando isso à nossa vida, eu queria lembrar para nós que o nosso coração também não era o lugar ideal, não era um lugar preparado para a habitação do nosso Senhor. Se estrebaria não é um lugar apropriado para um bebê ou para um menino Jesus nascer, se manjedoura, se alimento de animal não é um lugar mais higienizado, mais limpo, mais preparado para que um bebê repouse após o nascimento, o meu coração e o seu coração também não eram um lugar ideal, não era um lugar limpo, higienizado, não era o melhor lugar para a habitação do Espírito de Deus. Nós não éramos o lugar ideal. Não há nenhum coração aqui, por mais que às vezes existam alguns que se sintam assim, que era a pessoa ideal para ser o representante de Deus nessa terra. Não existe ninguém aqui que fosse limpo o suficiente, preparado o suficiente para receber a presença do Espírito de Deus, para receber a presença do Espírito de Jesus em seu coração. Éramos estrebaria, éramos todos manjedoura, um lugar inapropriado, lugar rural e rústico, lugar a ser moldado, lugar a ser transformado, lugar a ser limpo. O Natal me lembra que eu era estrebaria. O Natal me lembra que eu era uma manjedoura, que eu não era o lugar adequado, que eu não era o lugar perfeito. E se pudéssemos pensar ainda um pouco além, se tratando do menino Jesus, não existia lugar nesse mundo que fosse apropriado para receber o Rei dos Reis. Ele estava numa estrebaria, ele estava numa manjedoura, mas ele poderia estar em qualquer outro palácio, ele poderia estar em um lugar banhado de ouros, mas ali não seria o lugar adequado para receber o Rei da Glória. Jesus está deslocado nesse mundo. Paulo relata isso muito bem em Filipenses capítulo 2, quando ele diz que Jesus se despe da sua glória para se assemelhar à crise humana, para se assemelhar à pequenez humana. Ele precisa se despir de si para que fosse perfeitamente homem aqui. Ele precisa estar deslocado nesse mundo, ele precisa estar nesse caos que é a humanidade, que é o mundo caído, para que pudesse nos dar vida, para que pudesse, enfim, se entregar em nosso lugar e pagar o preço pelos nossos pecados. Eu queria aplicar de forma prática de 2 formas. Se você está aqui nessa manhã e acredita que está totalmente preparado, você corre um sério risco. Você está aqui nessa manhã e acha que você e o seu coração são o melhor lugar para Deus habitar, são o lugar perfeito para Deus habitar, você é o representante de Deus em excelsos. Existe coisa no seu coração ainda a ser alimentada, existe lugar no seu coração ainda a ser transformado, existem coisas na sua vida a serem mudadas ainda. Nenhum coração aqui é o lugar perfeito para a habitação do Espírito do Senhor. Somos todos pecadores. Somos todos carentes da graça de Deus. E o Natal representa essa graça. Um menino deslocado, um bebê deslocado, um bebê que sai da sua glória.
um Deus que sai da sua glória e se humaniza por mim e por você. Um Deus que sai da sua glória e está numa estrebaria, para falar assim, eu posso estar em corações, mesmo ele sendo estrebaria. Você não precisa se apresentar como perfeito, para que o bebê nasça em você, para que o bebê habite em você, para que Jesus habite em você. Pelo contrário. Às vezes parece que o ambiente agradável, que o ambiente seguro é essa aparência de santidade. Mas se a gente for olhar todo o caminho da igreja, das primeiras igrejas e dos apóstolos, o lugar mais seguro é o lugar em que temos a atitude, é o lugar que temos a ousadia de confessarmos os nossos pecados. Se você ler o Salmo 51, Davi resume isso. Enquanto eu escondi o meu pecado, enquanto eu aprisionei o meu pecado em mim, eu estava morrendo, eu estava ressequindo por dentro, eu estava apodrecendo por dentro. E eu estava apodrecendo por dentro não porque não existe um Deus gracioso e misericordioso, eu estava apodrecendo porque eu não conseguia ver as minhas feridas, eu não conseguia ver as minhas manchas, eu não conseguia ver as minhas doenças. Mas depois que eu abri o meu coração, depois que eu coloquei para fora o meu pecado, depois que eu te confessei o meu pecado, a vida voltou a mim. A graça superabunda. E Ele diz, olha, você vai me transformar e vai me fazer mais alvo do que a neve. É quando a gente abre o coração e é quando a gente confessa o nosso pecado, não quando a gente está aqui com roupa de crente, com jeito de crente, com música de crente, com amigo crente, no meio de um lugar só de crente, não é aqui. É quando a gente quebranta o nosso coração, a gente fala assim, Senhor, eu sou manjedoura. Eu não sou o teu lugar apropriado, mas eu sei que o Senhor manifesta a tua graça, e o Senhor habita em mim. Então, em primeiro lugar, numa aplicação prática, é isso. Você não precisa se sentir, você não precisa fingir, porque é fingimento. Você não precisa continuar fingindo que está totalmente preparado. Você não vai acertar sempre. Você não é o dono ou a dona de todas as convicções cristãs, doutrinárias. Mas em uma segunda aplicação prática, eu queria também dizer que você é estrebaria sim. Que você é um lugar cheio de fezes de animais. Você não é um lugar apropriado. Mas você hoje não deve se sentir incapaz de receber da graça do Senhor, porque existem pessoas aqui dentro que acreditam que o Evangelho não é para elas. E às vezes acreditam que o Evangelho não é para elas porque nós o fazemos assim. Nós que nos achamos prontos demais, nós que nos achamos bons demais, vamos contando uma história de um cristianismo para alguns. Vamos imprensando contra a parede algumas poucas pessoas que a gente acha que se enquadram para receber o Evangelho. E o que nós estamos vendo nessa cena aqui é que o Evangelho não tem um lugar que se enquadre. Quando eu digo que o bebê Jesus não devia estar numa manjedoura, mas também não devia nem estar nesse mundo, porque Ele é o Rei da Glória, o que precisa abrir nos nossos olhos nessa manhã é que o Evangelho não é adequado para ninguém, mas se adequa porque é graça. O Evangelho não é adequado para mim que sou pastor, porque é glória, é poder de Deus, é extramundo, é muito além de mim, é muito além de todos nós. Mas se adequa ao meu coração porque é graça. Cabe em mim porque é graça, porque é a favor de Deus. E é a favor de Deus para todos, não para alguns. Não é a favor de Deus para alguns que se adequam à religião, não é a favor de Deus para alguns que se adequam ao discurso, não é a favor de Deus para alguns que já têm algum caminho, para alguns que não fizeram algumas coisas que a gente acha irremediáveis. É a favor de Deus para todo aquele que crê. O
O Evangelho é para você. Um bebê na manjedoura representa isso, que o Evangelho cabe em qualquer coração que se abre para ele nessa manhã. Um bebê num lugar deslocado, um bebê no lugar errado, um Natal que é celebrado de forma rudimentar, rústica, pouco higiênica, me lembra isso. O Evangelho é para o seu coração, o Evangelho é para a sua vida. O Evangelho é para você que está sofrendo, o Evangelho é para você que está triste, o Evangelho é para você que é rico, o Evangelho é para você que é pobre. O Evangelho é para você que faz parte de classes que não são benquistas pela igreja, que na nossa história moral fomos criando personagens, fomos criando imagens de afastamento de certos grupos da igreja. O Evangelho é para você. O Natal celebra isso. O Evangelho é para você. O que nós estamos cantando sobre o nascimento de Jesus é o Evangelho, a graça de Deus é para mim e é para você. E é para mim e para você no mesmo nível. Continua sendo para mim e é para você, não pelos meus méritos, não pelos seus méritos, não porque você já se adequou, mas é para mim e para você, em primeira instância, porque é graça, porque é afetivação do amor desse Deus, porque é essa tradução do quanto Deus nos ama. Um bebê na manjedoura me faz refletir isso, o quanto Deus me ama, o quanto Ele está deslocado nesse mundo, o quanto Ele está diferente desse mundo, o quanto Ele está inapropriado desse mundo, mas o quanto Ele escolheu habitar no meu coração e quer habitar no seu. Mas uma coisa que acontece com esse bebê na estrebaria, com esse bebê na manjedoura, é que mesmo estando num lugar rústico, rudimentar, talvez com os animais ali ao redor, mesmo estando talvez numa caverna cavada, sem a iluminação que temos hoje, sem as aparelhagens que temos hoje, os pastores que haviam ouvido o anúncio de um anjo correm para esse lugar. E quando encontram o bebê na manjedoura, o texto termina, essa imagem de Lucas termina com ele glorificando esse encontro na manjedoura. Você imagina, com certeza você já fez isso, ontem o pessoal estava falando. Você sabe aqueles passeios de igreja que são a furada? Um momento de sinceridade, sabe aqueles passeios de igreja que são a furada? E ir com um monte de adolescentes de ônibus para a Quinta da Boa Vista, passar a tarde lá sendo picado por mosquito, num calor danado, sem lugar direito para beber água. Quem já fez um passeio de igreja furada aí? Levanta a mão, confessa seu pecado aí. Todo mundo, né? Acho que não, o passeio da igreja é bom. Aqueles retiros sem estrutura, né? Aquela coisa boa, que no final fica um ambiente, não sei como fica um ambiente bom, no final a gente volta cheio de história boa, a gente conta um monte de história boa, com certeza você tem um monte de história aí, você viajou de Kombi com a igreja, você fez um monte de coisa boa aí, o pessoal conta da história que o volante da Kombi sai, né? Tem muita coisa boa que a gente faz como igreja, e eu acho muito interessante que a gente faz esses passeios, e no final, quando chega no domingo, está todo mundo chorando, contando testemunho bom. Eu falo que a gente é esquisito e a gente às vezes não enxerga isso. Mas eu vejo essa cena aqui. Os pastores estão indo para uma estrebaria. Os pastores encontram um bebê na manjedoura, com um casal bem jovenzinho ali, de frente daquele bebê, e eles saem pulando e glorificando de alegria. Eles vão para um lugar rústico, eles não veem ali uma grande cena, não é uma grande apresentação do império, não existe um funcionário ali do império muito importante, não existe uma circunstância muito apropriada, mas eles saem louvando, glorificando e contando para todo mundo o que viram. Eles viram um bebê na manjedoura e eles estão muito felizes, eles estão exultantes por esse encontro, porque onde Jesus está, por mais que seja um ambiente rústico e inapropriado, Ele traz glória e alegria. Jesus transforma ambientes. Jesus ilumina ambientes.
Jesus traz graça ao ambiente, Jesus traz alegria, Jesus traz paz ao ambiente. E é por isso que o seu coração é uma estrebaria hoje, ele pode se tornar um grande lugar de festa. Se o seu coração é inapropriado, ele pode se tornar um coração apropriado na presença de Deus, transformado na presença de Deus, porque em segundo lugar é isso, não é sobre a gente falar somente que éramos inapropriados, é sobre a gente agradecer e sobre a gente glorificar que a partir do encontro e da habitação com o Espírito Santo, o nosso coração é transformado. Não existe lugar que Jesus entre e habite que Ele não transforme. O desejo de Deus para a nossa vida é esse, não que a gente faça coisas para merecer a sua habitação, mas para que a gente reconheça, não éramos apropriados, não éramos merecedores, e recebemos a sua graça, mas agora que recebemos essa graça, somos transformados à sua imagem. O ambiente do nosso ser, o ambiente da nossa alma, o íntimo do nosso ser é transformado para que pareçamos e possamos exalar essa graça que recebemos. Não dá para a gente continuar a mesma estrebaria, a mesma manjedoura, depois que o menino nasce no nosso coração. Não dá para a gente permanecer o mesmo. Não dá para a gente continuar nas mesmas práticas, nos mesmos pensamentos, nas mesmas ideias, depois que o menino nasce no nosso coração. E talvez seja essa a reflexão que a gente precise fazer no Natal também. Em que áreas da minha vida eu continuo mesmo? Em que áreas da minha vida, em que momentos, em que circunstâncias eu continuo recorrentemente vivendo como se fosse estrebaria ainda, vivendo como se fosse ainda uma manjedoura sem o menino? Vivendo só como um coração inapropriado? Que coisas ainda não surgiram da parte de Deus na minha vida e na minha alma? Eu posso ser manjedoura, mas agora uma manjedoura permeada pelo Filho de Deus. Agora uma manjedoura habitada pelo Filho de Deus, pelo Rei da Glória, pelo Rei dos Reis. Agora eu sou uma manjedoura transformada porque repousa sobre mim o Espírito de Deus. E Ele me diz coisas novas, e Ele me impulsiona para atitudes novas, e Ele corrige rotas, Ele transforma pensamentos, Ele renova as intenções. Que áreas da sua vida você precisa falar: Senhor, eu preciso que aqui haja a Tua habitação também? Que atitudes suas ainda não são naturais diante desse Rei que habita em você? Eu queria te fazer um desafio. Jesus resume a lei, resume a sua rota de vida, resume ali o âmago dos seus ensinamentos com 2 versos, ou 2 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Eu queria te fazer um desafio, que você orasse todos os dias para que Deus te ensinasse a amar mais. Eu acho que uma oração pode resumir todas as orações que devemos fazer para a transformação do nosso ser. Uma oração, ela feita de forma sincera, pode realmente traduzir dentro do nosso coração aquilo que realmente deveríamos estar fazendo. Senhor, me ensina a amar como Tu amas. Senhor, me ensina a Te amar, a Te desejar, a querer o Senhor na minha vida. Senhor, me ensina a olhar os Teus princípios e o Teu Evangelho e a entendê-los para mim, a entendê-los em mim e a entendê-los comigo. Me ensina a ver esse Evangelho de uma forma simples, clara e prática. Me ensina a aplicar esses ensinamentos no meu dia a dia, na minha família, no meu trabalho, onde eu estiver. Senhor, me ensina a Te amar, mas me ensina também a amar o próximo. Me ensina a amar esses para os quais o Evangelho é inapropriado. Mas me ensina a ver que o Evangelho é para eles também. Me ensina a me relacionar com os meus semelhantes como semelhantes. Me ensina a ver que eu não sou autoridade na vida de ninguém aqui, porque Tu és a autoridade, Tu és o único Senhor.
Me ensina a enxergar como um irmão, como uma irmã, como um próximo. Me ensina a enxergar os feridos na estrada. Me ensina a enxergar aqueles que estão clamando pela Tua presença. Me ensina a amar as pessoas para que eu enxergue como o Senhor enxerga. Um defeito que a igreja não deveria ter, e talvez aquele que mais repercute na sociedade, a gente anda muito com o defeito de amor. Você sabe quando um aparelho doméstico quebra? Às vezes a gente dá um jeitinho para ele funcionar, e ele vai tocando para frente. Mas quando ele perde a sua função principal, ele é jogado fora. Jesus monta essa cena, monta essa mesma ilustração falando sobre o sal. Vocês são sal e luz. Mas quando o sal perde o seu sabor, não serve para nada. Uma igreja que desaprende a amar é uma igreja que não serve para nada. Nós não somos juízes. Seu julgamento, pelo menos para mim, não serve muito, nem o meu para vocês. As minhas regras que eu invento, às vezes serve para minha casa, serve para minha vida, mas não serve para todo mundo. O que serve para todo mundo, o que serve para mim e para você, é o amor que aprendemos em Jesus. Nós corremos o risco de perder o sabor ou de perder a efetividade quando desaprendemos a amar. Quando direcionamos amor só para alguns. Como quando aprisionamos o amor nos nossos grupos. Quando aprisionamos a nossa rotina, a nossa prática, a nossa disponibilidade só para alguns. Minha oração é que você tenha essa ousadia e fala: Senhor, me ensina a amar. E de quando houver a oportunidade efetiva de amar, que você o faça intensamente, assim como o nosso Jesus fez ao se tornar um bebê na manjedoura. Mas por fim, eu queria destacar que essa disponibilidade de amor, ela sempre encontra esse sentimento de estar deslocado. Sabe quando você está num lugar e você se sente deslocado, você sente que não faz parte dali? De alguma forma, a gente tem pensado isso como igreja da seguinte forma: o mundo é mau, nós não somos desse mundo, nós estamos deslocados desse mundo e a gente precisa começar a se juntar aqui para a gente se sentir em casa. E a gente precisa estar só com os crentes, falando coisa de crente, falando coisas, ou fazendo coisa de crente, cantando coisa de crente, e fazendo coisa com crente, porque a gente está deslocado nesse mundo. Enquanto o Rei da Glória, ao invés de querer só ficar brincando com os anjos lá em cima, ele olha para a crise da humanidade e diz: é lá que eu tenho que estar, eu estarei deslocado, eu estarei num ambiente inapropriado para mim, eu estarei sujeito às crises e ao caos que eles vivem, mas eu habitarei no meio deles, deslocado. E igreja que não se sente deslocada e que não vive deslocada no mundo, perde sua efetividade. Porque o nosso lugar não é no meio dos crentes, com coisa de crente, com governo crente, com político crente. O nosso lugar é nesse mundo, vivendo deslocados para a glória de Jesus. Vivendo deslocados, vivendo se sentindo incompatíveis, vendo os caos que estão ao nosso redor, mas fazendo parte da solução, trazendo graça, trazendo amor, trazendo paz, trazendo alegria, não infernizando a vida dos outros. Porque quando a gente, na nossa crentice, inferniza a vida dos outros, a gente não tem efetividade nenhuma. O convite do menino na manjedoura é esse: olha, eu estou deslocado. Eu já nasci num lugar inapropriado.
Fui colocado num lugar inapropriado. Por um casal inapropriado. Não era casado. Visto como inapropriado. Mas eu habitei no meio de vocês. Eu revelei a glória do Pai. Eu mostrei a efetividade da graça e do amor. E eu paguei o preço no seu lugar. Para que você viva deslocado no mundo. Não infernizando a vida dos outros, mas mostrando a minha graça. Quantas pessoas não crentes você se cerca? Com quantos amigos, familiares, que não estão dentro dessa casa, não fazem parte dessa religião, você troca, você abençoa, você se relaciona? Nós não podemos nos colocar aqui dentro como uma câmara hiperbárica, em quem só entra quem já está perfeito, só entra quem já está pronto, só pode ficar quem já está seguindo o nosso manual de regras. A gente precisa se sentir deslocado e a gente precisa se deslocar para que mostremos a graça do nosso Senhor Jesus. Esse verso me diz isso. Um bebê num lugar inapropriado, como o meu e o seu coração. Um bebê que transforma o lugar onde ele está e que no meio daquele lugar rústico e rural faz dali uma grande festa, faz dali um grande êxtase para a vida dos pastores e de sua família. Um bebê deslocado que nos convida a nos deslocarmos, a viver entre as pessoas que não têm a mesma fé, mas que de forma graciosa e amorosa possamos demonstrar que esse menino nasceu e que, apesar de sermos todos inapropriados, pela graça, ele se apropria do nosso coração e transforma a nossa vida, nos dando a sua paz e a sua alegria. Meu desejo é que nesse Natal você se sinta assim, habitado pelo Senhor, transformado pelo Senhor e capaz de demonstrar a sua graça para todo aquele que necessita, para todo aquele que está ao seu redor. Me permita orar por você? Senhor Jesus, nessa manhã nós te agradecemos por escolher habitar em nós. Nós te agradecemos porque, mesmo sendo um coração e uma vida inapropriadas para a presença do totalmente santo, o Senhor habita no nosso coração. E o Senhor tem transformado a nossa vida. Nós queremos te pedir mais uma vez nessa manhã, nos transforma, Senhor. Transforma o nosso coração duro, nos dá a habilidade de amar, Senhor. Nos dá essa capacidade de amar como Tu amas. Por isso transforma-nos, Senhor, para que a nossa vida seja alegria para os outros. Para que a nossa vida seja o exalar do Teu bom perfume, da Tua paz, do Teu amor, Senhor. E nós que nos sentimos deslocados num mundo caótico, cheio de ódio, cheio de brigas e rancores, nós que nos sentimos deslocados num mundo egoísta, sem generosidade, ó Deus, em nome de Jesus, fortalece o nosso coração para que sigamos de uma forma agradável a Ti. Que possamos testemunhar do Teu bom favor, do Teu amor com a nossa vida. Por isso eu te peço, Senhor, que sejamos amor, que sejamos generosidade, que sejamos altruísmo, Senhor, que sejamos um lugar alegre, que sejamos pessoas de paz, para que outros Te conheçam e a Tua glória seja reconhecida onde passamos. Essa, Senhor, é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. E amém. Vamos ficar todos de pé, vamos cantar juntos, finalizando essa celebração. Que Jesus possa